Depois de 26 anos de casamento, em pleno jantar de aniversário, ela admitiu a traição com a maior naturalidade do mundo. Disse, com um olhar fixo, que faria tudo de novo. Eu terminei de comer calmamente, mantendo o controle sobre cada movimento, enquanto ela esperava por lágrimas, um acesso de raiva ou qualquer sinal de desespero. Não houve nada disso. O que ela conseguiu, embora ainda não soubesse, foi um advogado implacável, contas bancárias bloqueadas e um exame de DNA que estraçalharia a imagem de família perfeita que ela ostentava nos círculos sociais do Jardim Paulista. Meu nome é Tiago Lima. Tenho 54 anos, e até pouco tempo atrás, acreditava que minha vida estava ganha e consolidada. Sou controller em uma grande indústria de manufatura, onde os detalhes e a precisão são a base do meu dia a dia. Temos 2 filhos que se tornaram adultos decentes e uma casa de alto padrão em um condomínio fechado, a qual quitamos com 5 anos de antecedência graças ao meu esforço constante. Eu trabalhava duro, provia absolutamente tudo e evitava conflitos desnecessários. Minha esposa, Letícia, de 52 anos, tinha sido minha namorada desde os tempos da faculdade. Construímos uma vida inteira juntos, ou, pelo menos, era essa a ilusão que eu alimentava. Aquele sábado começou como qualquer outro. Voltei para casa depois de resolver algumas pendências na rua e encontrei Letícia na cozinha, algo extremamente incomum. Ela raramente cozinhava agora, alegando que já tinha cumprido sua cota de obrigações domésticas enquanto criava as crianças. Mas lá estava ela, em frente ao fogão, usando um vestido preto de corte impecável que eu nunca tinha visto antes. Ela mexia algo que exalava o aroma de vinho caro e de decisões profundamente erradas. "Você cozinhando?" perguntei, deixando as chaves do carro no balcão de granito. Ela nem sequer se virou para me olhar. Achei que poderíamos ter um jantar agradável. "Só nós 2, para celebrar", respondeu ela, com uma voz desprovida de emoção. A mesa já estava posta com um rigor cênico. Velas acesas, guardanapos de linho e a porcelana fina que geralmente guardávamos apenas para as grandes festas. O vinho tinto já estava decantado e as taças de cristal refletiam a luz alaranjada do pôr do sol que entrava pela janela da sala. Tudo parecia montado, como uma cena de um filme de suspense onde alguém está prestes a desferir um golpe fatal. Eu me sentei, observando a encenação. Ela trouxe 2 pratos. Um frango com legumes assados e ervas finas. O sabor estava tecnicamente bom, mas meu apetite havia desaparecido no momento em que entrei na sala. Algo no olhar dela, o jeito como ela me encarava por um segundo e logo desviava, indicava que aquela noite não tinha nada a ver com uma reconexão matrimonial. Comemos em um silêncio denso por quase 10 minutos. Ela encheu sua taça de vinho 2 vezes e eu permaneci apenas com a água, mantendo a mente lúcida. Então, Letícia baixou o garfo, encostou-se na cadeira e sorriu. Não foi um sorriso de afeto. Foi algo frio, calculado, quase triunfante. "Preciso te contar uma coisa", disse ela, quebrando o silêncio. Levantei os olhos do meu prato e a encarei diretamente. "Eu tive um caso de uma noite", disparou, sem qualquer hesitação. Ela fez uma pausa dramática, observando cada centímetro do meu rosto em busca de uma reação explosiva. "E, sendo bem honesta, Tiago, eu faria tudo de novo." As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas e tóxicas. Eu conseguia sentir a expectativa dela. Letícia queria que eu explodisse, que gritasse, que exigisse detalhes sórdidos ou que perdesse o controle e quebrasse a porcelana cara. Era o drama que ela buscava, uma validação de que eu ainda era vulnerável às suas ações. Em vez disso, mantive a disciplina de anos de profissão. Peguei meu garfo, dei mais uma mordida, mastiguei devagar, engoli e pousei o talher com um cuidado milimétrico. "Está bem", eu disse, com a voz mais estável que já tive. O sorriso dela vacilou instantaneamente. A confusão começou a nublar seu olhar vitorioso. "Está bem? É só isso que você tem a dizer depois do que eu acabei de confessar?" Eu me levantei sem pressa, peguei meu prato, caminhei até a pia, enxaguei-o, sequei-o cuidadosamente e o guardei exatamente no armário onde deveria estar. Atrás de mim,
Ouvi o ruído dela se mexendo na cadeira, a frustração crescendo no vácuo do meu silêncio. Tiago, você está me ouvindo? Eu estou falando com você. Eu me virei e olhei no fundo dos seus olhos, com uma calma que parecia aterrorizá-la. Eu ouvi perfeitamente. Sem dizer mais uma palavra, subi para o nosso quarto, fechei a porta e sentei na beira da cama. Minhas mãos não tremiam nem por 1 milímetro. Minha respiração permanecia estável porque, no fundo, aquilo não era uma surpresa completa. Era apenas a peça final do quebra-cabeça, a confirmação de que meu planejamento estava correto. Eu vinha me preparando para aquele exato momento há muito mais tempo do que ela poderia sequer imaginar. A pasta oculta no meu MacBook Pro, batizado estrategicamente como plano de contingência, vinha sendo alimentada há 8 meses. Ali estavam arquivados extratos bancários detalhados, registros de e-mail e imagens nítidas das câmeras de segurança da nossa própria casa. Letícia ignorava completamente o fato de que eu fazia backup automático de tudo na nuvem. Aprendi a ser paciente, a documentar cada deslize e a esperar que ela desse o primeiro passo oficial. E agora ela havia dado. Pela manhã, quando ela acordasse esperando o café que eu trouxe para ela na cama por mais de 2 décadas, ela descobriria que certas rotinas morrem em silêncio. Sem gritos, sem súplicas, apenas o som metálico do mundo confortável que ela construiu começando a ceder sob seus pés, uma conta bloqueada de cada vez. As manhãs de domingo no nosso condomínio costumavam seguir um ritual quase litúrgico. Eu acordava invariavelmente às 6h30, descia as escadas em silêncio e moía os grãos de café arábica que a Letícia tanto gostava, aqueles que eu buscava em uma torrefação boutique no centro de São Paulo. Preparava o bule com precisão de mestre. Servia uma xícara para ela com exatamente uma medida de creme e apenas meio envelope de açúcar, e levava para o quarto naquela bandeja de jacarandá que a mãe dela nos presenteou no início do casamento. Ela se espreguiçava entre os lençóis de fios egípcios, sorria com uma doçura ensaiada e fingia que ainda éramos o mesmo casal apaixonado das fotos amareladas que decoravam o corredor. Naquela manhã específica, meus olhos se abriram às 6h30 como de costume, mas o ritual havia sido revogado. Em vez de caminhar até a cozinha, fui direto para o closet. Vesti uma calça social de corte impecável, uma camisa de algodão egípcio e o blazer azul marinho que costumo reservar para as reuniões trimestrais de diretoria na indústria. Penteei o cabelo com rigor, passei meu perfume amadeirado e peguei minha pasta de couro legítimo. Eu não estava saindo para um passeio, eu estava saindo para a guerra. Às 7h15, enquanto eu descia as escadas com as chaves do carro na mão, ouvi o primeiro sinal de vida vindo do quarto principal. A voz de Letícia, ainda grogue pelo sono e visivelmente confusa por não ter recebido o café na cama, ecoou pelo corredor. Tiago? Você já está preparando o café? Não respondi. Continuei meu trajeto com passos firmes. Na cozinha, em vez de tocar no pó de café, bebi um copo de água gelada enquanto observava, através da vidraça, o nosso quintal. O balanço de ferro que instalei para as crianças ainda resistia ao tempo, um pouco enferrujado, mas firme no solo. Fechei os olhos por um segundo e vi o Lucas aos 5 anos e a Natália aos 3, gargalhando enquanto eu os empurrava o mais alto que podia. Letícia, naquelas tardes de sol, raramente participava, ficava sempre lá dentro, imersa em ligações intermináveis com a mãe, mal prestando atenção à felicidade que transbordava a poucos metros dela. O som de passos apressados nas escadas interrompeu meus pensamentos. Letícia apareceu na porta da cozinha com o cabelo desalinhado, envolta naquele penhoar de seda que lhe dei de presente há 3 anos, uma peça que ela criticou pelo preço excessivo, mas que usava religiosamente sempre que queria reafirmar sua elegância. Onde você pensa que vai vestido assim? Perguntou ela, cruzando os braços. Pousei o copo vazio na pia e a encarei com uma neutralidade profissional. Vou sair. Sair para onde? Tiago, é domingo de manhã. Onde está o café? Peguei minha pasta sobre o balcão e olhei diretamente no fundo dos olhos dela. A senha da nossa conta conjunta foi alterada hoje cedo. O sangue pareceu fugir do rosto dela instantaneamente, deixando-a pálida sob a luz da manhã. O quê? Como assim alterada?
Você me ouviu perfeitamente, Letícia. Passei por ela sem hesitar em direção à porta da frente. Ela veio logo atrás, o tom de voz subindo a cada passo, perdendo a compostura que tanto prezava. Tiago, do que você está falando? Por que diabos você mudaria a senha sem me consultar? Abri a porta principal e senti o ar fresco da manhã. Tente fazer o login pelo seu aplicativo. Você vai entender o que aconteceu. Tiago! Volta aqui! Ela saiu até a varanda, descalça sobre o piso frio, os braços cruzados para se proteger do vento. Isso é ridículo. É um comportamento infantil. Mude essa senha de volta agora mesmo. Entrei no carro, fechei a porta e dei partida no motor. Pelo para-brisa, observei a transformação no rosto dela. A confusão inicial deu lugar a uma raiva contida. Ela sacou o celular do bolso do penhoar, provavelmente tentando acessar os saldos ali mesmo. Eu já sabia exatamente o que a tela mostraria em letras vermelhas. Acesso negado. Saí da garagem e segui pela avenida arborizada sem olhar para trás. Pelo retrovisor, ela ainda era um vulto pequeno na varanda, segurando o aparelho com as mãos trêmulas, parecendo mais vulnerável do que em qualquer momento dos nossos 26 anos de história. Não fui para a empresa. Dirigi até uma cafeteria discreta a 3 bairros de distância, um lugar frequentado por estranhos onde eu poderia ter a privacidade necessária. Pedi um café preto, sem açúcar, e um pão de queijo. Sentei-me à mesa do canto, perto da janela, e finalmente olhei para o meu celular. Já havia 4 chamadas perdidas e uma sequência de mensagens. O que diabos está acontecendo? Seguida por você está sendo dramático. Pare com isso e, finalmente, não tenho tempo para seus joguinhos. Arrume essa conta agora. Ignorei todas. Abri meu e-mail e localizei o rascunho que havia preparado meticulosamente na noite anterior. O assunto era direto. Atualização de acesso e gestão de ativos. Os destinatários eram o nosso consultor financeiro, o contador da família e o advogado responsável pelo nosso patrimônio. Cliquei em enviar. Eu sabia que, em menos de meia hora, Letícia tentaria contato com cada um deles. E a resposta que ela receberia seria padronizada, conforme minhas instruções prévias. O Sr. Lima solicitou restrições temporárias nos ativos conjuntos para uma revisão legal de conformidade. Para quaisquer dúvidas, por favor, consulte um advogado independente. Advogado independente. Essas 2 palavras ecoariam na mente dela como um veredito. Terminei meu café com calma, abri o notebook e comecei a monitorar a execução da próxima fase do meu plano. Eu havia programado tudo. Ao meio-dia, o débito da mensalidade do spa de luxo que ela frequentava seria estornado por falta de autorização. Às 14 horas, o pagamento recorrente do clube do vinho seria recusado. E, ao cair da noite, a parcela automática do leasing do carro dela, um modelo que eu fazia questão de pagar, seria rejeitada pelo sistema bancário. Eu não estava destruindo a vida dela, estava apenas retirando a minha participação, silenciosa e metodicamente. Queria que ela descobrisse, peça por peça, o quanto daquela existência confortável e sofisticada era sustentada exclusivamente pelo meu silêncio e pela minha provisão. Letícia acreditou que minha calma na noite anterior era sinal de passividade ou indiferença. Ela estava prestes a aprender que, na verdade, era o sinal de que eu já havia seguido em frente e que o controller que ela subestimou agora estava no comando total da situação. Na manhã de segunda-feira, o mundo de Letícia começou a desmoronar pelas bordas, exatamente como eu havia planejado em cada detalhe técnico. Fui para a empresa no horário de costume, mantendo a rotina inabalável. Verifiquei os e-mails pendentes, revisei os relatórios de fluxo de caixa e participei da reunião matinal de operações com a diretoria. Minha assistente, Karina, notando minha postura excepcionalmente focada, perguntou se eu estava bem e respondi com um meio sorriso que nunca me senti tão lúcido e no controle, o que era mais pura verdade. Por volta das 10 horas, o meu celular, pousado discretamente sobre a mesa de mogno, começou a vibrar. Era Letícia. Deixei que a chamada caísse na caixa postal sem hesitar. Logo em seguida, veio outra chamada,
e depois uma sequência de 3 mensagens urgentes. O pessoal do Spa ligou agora mesmo. Disseram que o pagamento da minha mensalidade premium falhou. Tiago, meu cartão foi recusado no Pão de Açúcar na frente de todo mundo. O que você fez com as contas? No horário do almoço, em vez de ir ao restaurante de costume, dirigi até o escritório do meu advogado de confiança. Não o profissional que cuidava do nosso patrimônio familiar comum, mas aquele que conduziu o inventário do meu pai com uma precisão cirúrgica. O doutor Ricardo Fontes é um especialista em divórcios complexos e ex-promotor de justiça. É o tipo de advogado que possui um instinto predatório e não aceita causas que não tenha plena convicção de vencer. Tiago, disse ele, levantando-se para apertar minha mão com firmeza. É bom ver você, embora as circunstâncias pareçam sérias. Por favor, sente-se. Eu já havia feito um contato preliminar com o Ricardo há cerca de 3 meses, expondo a situação em linhas gerais. Uma suspeita fundamentada de infidelidade e a necessidade absoluta de proteção de ativos industriais e pessoais. Na época, ele me deu o roteiro de guerra. Documente cada passo, proteja as finanças imediatamente e aguarde pela confirmação inequívoca. Agora, eu tinha muito mais do que apenas uma confirmação. Ela confessou tudo, eu disse, acomodando-me na poltrona de couro enquanto mantinha o tom de voz baixo e controlado. Foi no sábado à noite, durante o nosso jantar de aniversário. Ela disse com todas as letras que teve um caso e, para enfatizar o desrespeito, afirmou que faria tudo de novo sem hesitar. Ricardo anotou a informação em seu bloco jurídico com uma expressão impassível. Testemunhas do ocorrido? Perguntou ele, sem tirar os olhos do papel. Apenas eu e as paredes. No entanto, eu tenho gravações íntegras. O sistema de segurança da nossa casa possui captura de áudio e vídeo de alta definição. Ela ignora o fato de que o backup é realizado automaticamente na nuvem e que eu detenho o acesso exclusivo aos servidores. Tenho a conversa inteira registrada, do início ao fim. Ele largou a caneta e me encarou com um brilho de aprovação nos olhos. Isso é extremamente sólido, Tiago. O que mais você conseguiu reunir nesse período? Deslizei um pendrive criptografado pela mesa de vidro. Ali estavam compilados extratos bancários detalhados mostrando gastos irregulares, notas fiscais de estadias em hotéis de luxo no cartão adicional dela e capturas de mensagens de texto explícitas entre ela e um sujeito chamado Ricardo Mendes. Eu sabia que ele trabalhava em uma agência de marketing de um conhecido dela e que as reuniões de negócios eram, na verdade, encontros clandestinos. Ricardo revisou os nomes e as datas nos arquivos em silêncio por alguns minutos, impressionado com a organização. Isso aqui é minucioso, Tiago. Raramente vejo um cliente tão preparado, comentou ele. Sou controller, Ricardo. Detalhes e evidências auditáveis são a minha especialidade e o meu ganha-pão, respondi com frieza. Pois bem, sua atenção aos detalhes vai lhe poupar uma fortuna e muita dor de cabeça desnecessária. Com esse volume de evidências, podemos protocolar o pedido de divórcio litigioso imediatamente. No Brasil, embora a traição por si só não impeça o divórcio, a má-fé na gestão dos bens comuns e a ocultação de gastos para fins extraconjugais podem impactar severamente a partilha e, crucialmente, fundamentar a negação de qualquer pedido de pensão alimentícia. Eu quero agir com velocidade total, afirmei, inclinando-me para a frente. Quero toda a papelada protocolada e as notificações enviadas até o final desta semana. Você entende que, a partir do protocolo, a situação vai ficar muito tensa? Ricardo me estudou, avaliando minha resistência emocional. Ela certamente vai contratar alguém para lutar por cada centavo. Deixe que ela lute, respondi, levantando-me para sair. Eu já venci essa batalha meses atrás, ela só não percebeu ainda. Saí do escritório dele sentindo um peso enorme saindo das minhas costas. As engrenagens da justiça e da estratégia financeira estavam em movimento agora. De forma jurídica, metódica e absolutamente irreversível. Ao entrar no meu carro, notei que havia 14 chamadas perdidas da Letícia no visor. Deletei cada uma delas sem sequer ouvir os recados de voz.
Ela passou meses negligenciando nossa união e agora buscava desesperadamente a minha atenção. Ela finalmente a teria, mas através de citações judiciais e oficiais de justiça, e não da forma que ela esperava. Letícia estava me esperando quando estacionei o carro e entrei em casa naquela noite. Não estava na cozinha, nem no andar de cima, mas sentada no sofá da sala de estar, com os braços cruzados e aquela expressão de superioridade moral que eu já tinha visto 1000 vezes ao longo de décadas. Era a cara de quem se autoproclama a pessoa razoável da história, enquanto me lançava o papel de vilão difícil e incompreensivo. Precisamos conversar agora, disse ela, a voz carregada de uma autoridade que já não exercia sobre mim. Deixei minha pasta de couro sobre o aparador, retirei o paletó com movimentos deliberados e o pendurei no cabide do hall, mantendo o silêncio que tanto a perturbava. Sobre o que, exatamente? Perguntei, sem olhá-la. Não se faça de desentendido, Tiago. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Não tente ser cínico comigo. Passei por ela com indiferença, fui até a cozinha e peguei uma garrafa de água mineral na geladeira de inox. Ela me seguiu imediatamente, o som metálico dos seus saltos estalando ritmadamente no piso de porcelanato polido, denunciando sua agitação interna. Você me bloqueou de todas as nossas contas, Tiago. Você tem noção do quão humilhante e constrangedor foi isso? A voz dela subiu um tom. Meu cartão foi recusado no Center. Marche na frente de pessoas do nosso círculo social, pessoas que eu conheço e que me respeitam. Passei uma vergonha indescritível no caixa. Tomei um gole de água lentamente, observando-a com uma calma que parecia drenar o resto do seu autocontrole. Você deveria ter mantido um fundo de reserva pessoal, Letícia. É um princípio básico de planejamento financeiro que qualquer adulto deveria seguir. O rosto dela ferveu, adquirindo um tom rubro que contrastava com a maquiagem impecável. Esse dinheiro é nosso, construído por nós dois. Você não tem o direito legal ou moral de simplesmente me excluir da noite para o dia como se eu fosse uma estranha. Na verdade, como gestor principal dos ativos e diante das circunstâncias, eu não só posso, como já fiz. O acesso foi restrito para a auditoria. Por quê? Só porque eu tive a coragem de te falar a verdade no jantar. Só porque decidi ser honesta com você depois de tanto tempo. Pousei a garrafa no balcão de granito com um baque surdo que a fez sobressaltar. Você tem a audácia de chamar aquilo de honestidade? Me convidar para um jantar comemorativo, sentar-se à minha frente com um sorriso triunfante e dizer que me traiu, enfatizando que faria tudo de novo? Isso não é honestidade, Letícia. É crueldade pura e calculada. É sadismo emocional. Eu achei que você aguentaria. Você é sempre tão técnico, tão controlado, tão frio. Achei que você processaria a informação e que nem se importaria tanto assim, desde que a estrutura da casa fosse mantida. Pois você calculou muito mal o seu risco. Ela se aproximou, o perfume caro que eu mesmo comprei preenchendo o espaço entre nós. Sua voz caiu para um tom quase suplicante, tentando recuperar o poder de manipulação. Tiago, qual é? Foi um erro isolado. Uma noite apenas, um deslize que não significou nada para o meu coração. Então por que, com o prato de comida na frente, você disse com todas as letras que faria de novo? Ela hesitou, os olhos vacilando pela primeira vez na noite. Eu não sei. Eu estava com raiva, me sentia sufocada pela nossa rotina. Você está sempre mergulhado no trabalho, focado em planilhas, em metas, em tudo, menos em mim. Eu precisava me sentir viva. E a sua solução para se sentir viva foi me trair e depois jogar isso na minha cara como um troféu. Eu cometi um erro, admito. Podemos passar por cima disso. Não, eu disse, encarando-a fixamente nos olhos, sem desviar. Você não cometeu um erro. Você fez uma escolha consciente e estratégica. E agora, eu estou fazendo a minha. A expressão dela mudou drasticamente, o brilho de pânico começou a surgir por trás da máscara de raiva. O que isso significa, Tiago? O que você está planejando? Significa que você deveria,
o quanto antes, procurar um advogado independente para representar seus interesses. O sangue fugiu do rosto dela de uma forma quase assustadora. Ela cambaleou levemente para trás, segurando-se na cadeira da mesa de jantar. Um advogado? Você não está falando sério. Você vai jogar fora 26 anos de história e construção por causa de uma única noite? Peguei minha água e caminhei calmamente em direção às escadas, sem pressa. Eu não estou jogando nada fora, Letícia. Você já incinerou tudo o que tínhamos no momento em que decidiu que a nossa história não valia o seu respeito. Eu só estou limpando as cinzas. Tiago, espera. Não termina assim. Parei no primeiro degrau e me virei para olhá-la lá embaixo, na luz amarelada da cozinha. Sabe qual é a pior parte de tudo isso? Não é nem a traição em si. É o fato de você ter acreditado, por um segundo que fosse, que eu era fraco ou passivo demais para reagir. Você achou que podia confessar um adultério na minha cara, me ver sentado aceitando a humilhação, e que na manhã seguinte voltaríamos ao normal, como se eu fosse um capacho decorativo desta casa. Eu nunca usei essa palavra. Não precisou usar. Suas ações e seu tom de voz disseram tudo o que eu precisava saber sobre o que você pensa de mim. Subi os degraus, entrei no quarto, fechei a porta e girei a chave. Ouvi o som abafado dos passos dela andando de um lado para o outro no corredor, a respiração pesada e audível através da madeira. Eventualmente, ela bateu na porta com insistência. Tiago, abre essa porta. Por favor, vamos conversar como adultos. Podemos consertar isso, eu sei que podemos. Não respondi. Sentei-me na poltrona, peguei meu celular e abri a pasta oculta com as gravações daquela noite. A voz dela ecoou nos meus fones, clara e cortante. Eu tive um caso de uma noite, honestamente, Tiago, eu faria de novo. Salvei o arquivo em 3 servidores diferentes, apenas por segurança. Depois, deitei-me e fechei os olhos em paz. Pela manhã, o doutor Ricardo protocolaria toda a papelada no fórum. Até o final da semana, Letícia seria formalmente citada pela justiça. E até o final do mês, ela perceberia, da forma mais dura possível, que o marido calmo, metódico e controlado que ela tanto subestimou estava, em absoluto silêncio, desmantelando cada pilar do mundo de privilégios que ela pensou que poderia manipular para sempre. Ela queria honestidade agora, ela teria a realidade nua e crua. Na tarde de quarta-feira, o envelope chegou pelo correio. Era pardo, simples, sem endereço de remetente, ostentando apenas o logotipo discreto de um laboratório de análises genéticas no canto superior. Eu estava esperando por aquilo com uma ansiedade gélida, checando a caixa de correio 2 vezes por dia, como um adolescente que aguarda a resposta de uma universidade que definirá seu futuro. Abri o envelope dentro do meu carro, estacionado a 3 quarteirões de nossa casa, buscando a privacidade que o momento exigia. Dentro, encontrei 2 laudos impressos em papel timbrado oficial, repletos de termos clínicos, números de processo e carimbos de autenticação. Eram provas indiscutíveis. O primeiro teste confirmou o que meu coração já sabia. Lucas, nosso filho de 29 anos, hoje um orgulhoso oficial da polícia, era meu sangue. 99,9% de probabilidade de paternidade. Ele era meu filho em cada traço e em cada valor que lhe transmiti. O segundo laudo, porém, contava uma história devastadora. Natália, nossa filha de 22 anos, recém-formada e a menina que eu segurei pela mão no primeiro dia do jardim de infância, a quem ensinei a andar de bicicleta e cuidei em cada febre noturna. O resultado era seco. 0% de probabilidade de paternidade e exclusão total como pai biológico. Fiquei sentado ali, estático, por longos 10 minutos, apenas encarando aquelas palavras que redesenhavam o meu passado. No fundo, uma parte de mim sempre abrigou uma dúvida silenciosa. Natália sempre foi diferente, com um temperamento e traços que não encontravam eco na minha família. Os parentes de Letícia sempre diziam que ela havia puxado ao avô materno, e eu, por amor e confiança, aceitei essa explicação conveniente por mais de 2 décadas. Mas a cronologia dos fatos sempre foi um fantasma no meu subconsciente.
Letícia havia viajado para uma conferência de trabalho em Goiânia exatamente 9 meses antes do nascimento da Natália. Quando voltou, estava distante, envolta em uma aura de segredo que eu sufoquei na época, convencendo-me de que era apenas estresse profissional. Agora, a prova documental estava em minhas mãos, fria e definitiva. Com as mãos firmes, peguei o telefone e liguei para o doutor Ricardo. Eu tenho um novo elemento para o processo, eu disse assim que ele atendeu. Recebi os resultados do DNA. A Natália não é minha filha biológica. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha, o tipo de silêncio que advogados experientes guardam para revelações que mudam o curso de uma guerra. Você tem certeza absoluta disso, Tiago? O laudo é conclusivo. Testei ambos. O Lucas é meu, a Natália não. Isso altera drasticamente a nossa estratégia de defesa e ataque, afirmou Ricardo, sua mente jurídica já processando as implicações. Como você pretende conduzir essa informação? Olhei novamente para o relatório, para os números que tentavam invalidar 22 anos da minha vida. Não diga nada a Natália. Ainda não. Ela não merece ter o seu mundo destruído pelas escolhas sórdidas da mãe. Mas quero que isso conste detalhadamente no processo de divórcio. Quero que a Letícia saiba, sem sombra de dúvida, que eu descobri a sua maior mentira. Isso será uma cartada pesada no tribunal, Tiago. Ela quem deu as cartas há 22 anos, Ricardo. Eu estou apenas encerrando a partida. Dirigi de volta para casa. O carro da Letícia não estava na garagem, o que me deu o espaço necessário. Fui direto para o meu escritório, escaneei os laudos e os anexei ao dossiê digital que seria apresentado ao juiz. Depois, sentei-me à minha mesa e fiz algo que não me permitia há anos. Eu chorei. Não chorei por Letícia, nem pelo fim de um casamento que já estava morto. Chorei pela Natália. Chorei pela menininha que me chamou de papai com tanta pureza por 22 anos. Pela jovem que ainda me ligava todos os domingos para compartilhar os detalhes da sua semana e que contava comigo para levá-la ao altar no futuro. A biologia não mudava o amor que construímos, eu era o pai dela em todos os sentidos que a vida exige. Mas Letícia havia roubado algo sagrado de nós dois, ela mentiu a cada amanhecer por mais de 2 décadas. E essa traição, a traição da nossa história familiar, doía infinitamente mais do que o seu adultério recente. Quando Letícia chegou em casa naquela noite, eu estava na cozinha, focado na preparação do jantar. Ela entrou com passos cautelosos, como quem mede o terreno diante de uma tempestade iminente. Tiago, começou ela, com uma suavidade fingida. Podemos, por favor, tentar conversar de forma civilizada? Continuei manuseando os utensílios, mantendo o foco absoluto na tarefa, sem lhe conceder o contato visual que ela buscava. Não temos absolutamente nada para conversar, Letícia. Temos tudo para conversar. É sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, sobre o nosso futuro. Eu me virei lentamente para encará-la, e meu olhar devia estar tão frio quanto gelo. Então me conte sobre Goiânia. O rosto dela perdeu a cor instantaneamente, transformando-se em uma máscara de pavor. O quê? Do que você está falando? 23 anos atrás. Aquela conferência de trabalho em Goiânia para a qual você foi. Me conte os detalhes reais sobre aquela viagem. Ela engoliu em seco, a voz falhando enquanto tentava articular uma defesa. Eu não entendo. O que uma viagem de 2 décadas atrás tem a ver com o que estamos passando agora? Quem é o pai biológico da Natália, Letícia? O silêncio que se instalou na cozinha foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da minha própria respiração controlada. Ela abriu a boca, fechou-a, tentou falar e falhou novamente. Nenhuma palavra de negação veio. Foi exatamente o que eu pensei, eu disse, com uma calma cortante. Passei por ela carregando o meu prato, deixando-a paralisada no centro da cozinha. Ouvi o som abafado do seu choro começando a romper o silêncio, mas não parei. Não olhei para trás. Não lhe ofereci o consolo ou a absolvição que ela tanto desejava. Ela teve 22 anos para ser honesta comigo e com a própria filha.
Agora, ela teria que aprender a viver com o peso esmagador das consequências. As semanas seguintes foram um borrão de reuniões jurídicas exaustivas e um silêncio gélido que preenchia cada corredor da nossa casa. Letícia tentou todas as táticas do seu arsenal. Começou com um choro convulsivo, passou pela negação frenética, escalou para acessos de raiva, por fim, recorreu a uma tentativa patética de sedução que ignorei com a frieza de um estranho. Ela parecia não processar que, para mim, ela já havia se tornado um fantasma, uma presença etérea sem qualquer substância emocional. O dia da audiência de conciliação finalmente chegou, carregado de uma tensão elétrica. Letícia apareceu acompanhada por um advogado de renome, daqueles que desfilam ternos sob medida e ostentam sorrisos ensaiados de quem acredita que o charme substitui os fatos. Ela entrou na sala com o queixo erguido, convicta de que sairia dali com metade de todo o patrimônio que eu construí e uma pensão poupuda para manter seu padrão de vida. Meu cliente está disposto a ser razoável, e até generoso, para encerrar isso de forma amigável, declarou o advogado dela, abrindo uma pasta de couro com um gesto teatral. Propomos a divisão equitativa de 50% de todos os bens, a titularidade da casa e uma pensão mensal fixada em R$ 20.000. Ricardo, meu advogado, nem sequer piscou. Com a calma de quem segura um par de ases, ele apenas deslizou um envelope pardo pela mesa de reunião. Antes de discutirmos qualquer cifra ou imóvel, sugiro que o colega e a senhora Letícia analisem o conteúdo destes documentos, disse Ricardo, com a voz baixa e firme. O advogado dela abriu o envelope com desdém, mas, à medida que seus olhos percorriam as páginas, o sorriso profissional desapareceu instantaneamente. Letícia esticou o pescoço, tentando decifrar o que havia causado aquela mudança brusca. Ali estavam os laudos incontestáveis de DNA, as transcrições detalhadas das mensagens trocadas com Ricardo Mendes e a gravação em alta definição da noite do nosso aniversário, onde ela confessava o adultério e o desprezo por nossa união. Isso é um absurdo. É uma invasão de privacidade inaceitável. Gritou ela, a voz subindo uma oitava e perdendo a compostura. O que temos aqui, na verdade, é uma evidência robusta de má-fé e fraude na gestão de um casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, rebateu Ricardo, sem se exaltar. Além disso, anexamos provas de que a senhora Letícia utilizou recursos vultosos da conta conjunta para financiar viagens, jantares e estadias em hotéis de luxo com o amante nos últimos 8 meses. Isso configura dilapidação do patrimônio comum. O advogado dela pigarreou, visivelmente desconfortável, enquanto evitava o olhar da própria cliente. Tiago, por favor. Letícia começou, as lágrimas agora prontas para cair em uma última tentativa de clemência. Podemos conversar em particular? Por tudo que vivemos? Olhei para o relógio de pulso, demonstrando que meu tempo era agora meu ativo mais valioso. Tenho uma reunião estratégica na indústria às 15 horas e não pretendo me atrasar. Ricardo, por favor, apresente a nossa contraproposta final. A contraproposta era cirúrgica e definitiva. Letícia ficaria com o seu automóvel, cuja dívida de financiamento ela passaria a assumir integralmente, suas joias pessoais e uma pequena quantia em dinheiro apenas para se restabelecer em um novo local. Sem direito à pensão. A casa seria vendida e o valor dividido, mas descontando-se cada centavo que ela havia desviado para financiar sua vida paralela. Você não pode fazer isso comigo! Ela soluçou, a máscara caindo por completo. E a Natália? O que a nossa filha vai pensar de você quando souber que deixou a mãe dela sem nada? A Natália já sabe que eu a amo incondicionalmente, respondi calmamente, levantando-me da cadeira. E ela também sabe, agora, que a mãe mentiu para nós dois de forma cruel a vida inteira. Eu tive a conversa mais difícil da minha vida com ela ontem à noite. Aquelas palavras foram o golpe final, o checkmate. Letícia desabou na cadeira, o corpo parecendo murchar diante da realidade. A revelação da paternidade para Natália tinha sido devastadora. Houve choro, houve um choque profundo que parecia não ter fim. Mas, no meio do furacão, ela me abraçou com força e disse: Você sempre será meu pai, Tiago. O sangue é apenas um detalhe biológico perto do homem que me criou,
que me protegeu e que me deu valores. Letícia assinou os papéis 3 dias depois, sem contestar uma única cláusula. Ela sabia que não tinha escolha. O escândalo de uma disputa judicial pública, com todas as provas de traição e falsidade expostas, destruiria a imagem de mulher de família e a reputação que ela tanto prezava nos seus círculos sociais do Jardim Paulista. Saí do tribunal sentindo o sol de São Paulo no rosto. O controller que ela subestimou havia feito o seu trabalho final. Auditei o passado, cortei as perdas e protegi o que realmente importava. A vida, agora, começava sob uma nova gestão. E, desta vez, eu era o único dono do meu destino. Obrigado por ouvir a história até o fim. Deixe seu like e um comentário. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder a próxima história. Desejo tudo de bom para vocês.